claro que o crente não pode viver só de emoções, senão fica um relacionamento muito superficial, sem fundamento, sem solidez. Mas eu creio que Deus também nos deu emoções, nos deu afetividade, não só para com a nossa esposa, com nossos filhos, mas para com Deus também. Eu creio que uma das coisas que Deus quer restaurar em nós é essa afetividade, essa liberdade de expressão com o Senhor. Amém? E uma das maneiras é através da adoração cantada. A gente vai começar a falar daqui a pouco, então, sobre o coração do adorador. Mas à tarde, eu estava conversando com os músicos aqui, algumas dificuldades que a gente enfrenta como músico, como tocar em grupo, né? Como ministrar louvor. Nem sempre é muito fácil, né? É um desafio, é uma batalha espiritual envolvida muitas vezes. E também conversamos um pouco sobre a dinâmica, né, da música, e eu falei que hoje à noite ia tocar uma música de uma cantora, uma ministra de louvor lá da Inglaterra. É a música 6, acho que eu já falei, né? E eu gosto da dinâmica da música, então para vocês que são instrumentistas, podem talvez tentar ouvir com esse ouvido, né? Qual é a dinâmica que você percebe. E uma coisa que eu gosto que está acontecendo lá, eu creio que podia acontecer aqui no Brasil também, talvez já esteja, não saiba, né? Os escritores atuais, eles estão escrevendo hinos modernos. E esse que a gente vai tocar é um hino moderno, escrito há poucos anos atrás, mas você pensa que é um hino de 300 anos, porque eles escreveram naquele estilo de hino, né? Com aquelas letras bem profundas, mas com essa característica de um hino, né? E vários deles têm sido cantados, e é uma benção. O nome da mulher é Vicky Beating, então pode soltar aí. E só um pouquinho, a letra é sobre a cruz, contemplando a cruz de Jesus, sobre o sacrifício que Jesus fez por nós. E ela fala assim no coro, que eu nunca perca, né, esse êxtase quando eu lembrar da cruz e daquilo que Jesus fez por mim. Em outras palavras, que eu nunca menospreze, né, o grande sacrifício do Senhor pela minha vida. Promessa cumprida. A gente estava falando sobre dinâmica de música, né, que é a maneira de você trabalhar uma música. A Bíblia fala sobre tocar bem e com arte, né? Então, uma das coisas que os músicos fazem é trabalhar essa dinâmica, né? Você vê que a música começou calma, lá no início ela entrou a bateria, ficou mais forte, no finalzinho ela voltou. Então, esses altos e baixos, esses arranjos são chamados de dinâmica para trazer mais beleza, né? Então, é a criatividade que Deus vai dando, né, para os músicos. E a música, eu creio que é uma das mais lindas criações de Deus. E Deus tem nos chamado para fazer o melhor de nós, né, para glorificar o nome dele. Mas nós sabemos que adoração não é só música, né? A gente costuma falar, o período de louvor da igreja, e subentende-se que é o tempo de cântico, né? Mas louvor não é só cantar. Se você pega o dicionário, o que é louvor? O dicionário Aurélio, o que ele vai dizer para você? Louvar é elogiar, falar bem, bem dizer a alguém. Aí um dia eu olhei, e adorar? Eu gostei da tradução, da definição do Aurélio sobre adorar. Fala, adorar é amar extremamente. E eu gostei muito disso, porque realmente a adoração é um ato de amor. Adorar a Deus é amar a Deus extremamente. E todos os atos significativos de adoração que a gente encontra na Bíblia vêm de pessoas que amavam muito a Deus. E é interessante que você vê, a Bíblia fala da natureza louvando, todo ser que respira louve ao Senhor. Mas quando fala de adoração, você não vê lá uma árvore adorando, ou um mar adorando, um animal, mas você vê pessoas que realmente amavam a Deus, adorando o Senhor. Então, a adoração é mais do que canções, é mais do que sons, é um relacionamento profundo de intimidade com o Senhor. E quanto mais nós adoramos a Deus, mais parecido com Deus nós ficamos, concordam? Quanto mais você adorar Jesus, mais parecido com Jesus você vai ficar. Lá no Salmo 115 fala dos povos idólatras, que eles faziam ídolos, né, imagens, e fala assim, tornem-se semelhante a esses ídolos aqueles que os fazem. E é um princípio muito verdadeiro. Quando você adora alguém ou alguma coisa, você fica parecido com aquela pessoa. Uma pessoa que adora o seu ídolo, o seu cantor, o seu ator de cinema,
ele acaba se tornando parecido com aquela pessoa. Ele começa a copiar o jeito de se vestir, começa a copiar o cabelo, o corte de cabelo, a cor do cabelo, começa a copiar as expressões, as gírias, e alguns começam até a copiar o estilo de vida, até mesmo religioso da pessoa. Você pode ver, quando esses astros, quando eles partem para um certo segmento lá da religião, para a nova era, vai um monte de fãs atrás da nova era, porque eles são tão vidrados que eles vão atrás. Se eles vão para o islamismo, para o budismo, vai um monte de fãs atrás, porque eles realmente adoram aquela pessoa e tudo que ele ditar vai ser moda. E quando você adora Jesus, você se torna tão parecido com ele, e tudo que ele começar a falar, você começa a fazer. Você começa a fazer. Teve um missionário que morou numa tribo, não conseguiu ganhar ninguém para Jesus, ficou lá tentando aprender a língua, não ganhou uma pessoa sequer, apenas viveu entre eles. E um dia ele morreu, veio um outro missionário tomar o lugar dele. E aquele missionário começou a evangelizar o povo. Pegou a Bíblia, leu a história de Jesus. Sabe o que o povo falou para ele? Ah, sim, esse Jesus nós conhecemos, ele morou aqui, foi enterrado aqui na nossa aldeia. De tão parecido que aquele homem era de Jesus, com Jesus. Quando o missionário leu sobre Jesus, ele falou, sim, já teve aqui alguém que se tornou como Jesus, porque o adorava. Deus nos criou para sermos adoradores. Se nós não adorarmos a Deus, vamos acabar adorando alguma outra coisa. Vamos adorar o nosso dinheiro, nossa posição, nossa família, nossa cidade, nosso carro. Se Deus não ocupar esse lugar aqui, alguma coisa automaticamente vai ocupar aquele lugar. E nós somos chamados para ser adoradores. Quantos querem ser adoradores? Amém? Eu queria compartilhar algumas... Até que hora que nós temos ali, Alice? 9h30, então tá. Deixa eu tirar minha blusa. Meia-noite. Queria compartilhar com os irmãos algumas coisas, algumas características do coração de um verdadeiro adorador. Amém? E o primeiro ponto aqui é um coração que ama e deseja a presença de Deus. Eu quero ter esse coração, amados. O dia que o meu coração perder a fome e sede de Deus, significa que a minha vida espiritual está começando a morrer. Eu creio que nos alimenta, que nos faz ir atrás por mais do Senhor, por continuar crescendo, é essa fome e sede, esse amor pela presença de Deus. E eu queria que a gente lesse juntos 1 Samuel 6, de 12 a 15, porque fala de alguém que realmente amava essa presença de Deus. 2 Samuel, 6, de 12 a 15. Fala que a arca é levada para Jerusalém. Vamos interagir um pouquinho. O que simbolizava a arca? A glória, a presença. Significava mais alguma coisa? A presença, né? Alguém disse que é o governo de Deus ali, né? Era o símbolo do governo de Deus ali entre o povo de Israel. O que aconteceu com essa arca? Alguém chegou lá e roubou. Quem roubou? Os filisteus. Os filisteus foram lá, atacaram Israel e levaram a arca embora. Então agora nós estamos lendo onde a arca é trazida de volta, né? Então avisaram a Davi dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tem por amor da casa de Deus, da arca de Deus. Foi, pois, Davi com alegria, fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom, a cidade de Davi. Sucedeu que quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava ele bois e carneiros cevados. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor,
e estava cingindo de uma estola sacerdotal de linho. Assim Davi, com todo Israel, fez subir a arca do Senhor, com júbilo e ao som de trombetas. Ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo o rei Davi, que ia saltando e dançando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Amém. Parece que Davi, uma coisa tomou ele, foi um júbilo tão grande, foi um júbilo, um gozo tão grande, que ele começou a dançar. E nós sabemos que a dança, ela expressa isso, né? A maioria das danças, elas expressam muita alegria, muito júbilo, muita celebração. Principalmente as danças judaicas, nos casamentos, você vê uma alegria, as famílias, né? Eles dançam e dançam e dançam. E é muito visível ali a alegria, celebrando ali a união de duas pessoas. Não é só casamento, outras festas também eles dançam muito, né? É uma cultura que dança muito. E a dança, ela comunica essa alegria, esse júbilo do coração. Então Davi foi tomado por um júbilo tão intenso, que a resposta que ele deu diante de Deus foi dançar. E não foi uma dancinha lá, um balezinho, né, na pontinha do pé, faz um gestinho, não. A Bíblia fala que ele dançou com todas as suas forças. E Davi não era fraquinho, ele era um homem forte. Eu acho que um homem fraquinho não ia matar um urso nem um leão, apesar que tinha a unção de Deus também sobre ele, com certeza, né? Mas ele era um homem do campo, um homem pastor de ovelhas, fazia força, fazia exercício físico. Ele era um cabra forte, né? E esse cabra forte estava aqui dançando com todas as suas forças. Tamanha era a alegria, a exultação que havia no seu coração. Por quê? Porque a presença de Deus estava sendo resgatada. A palavra fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus. E eu sei que esse segundo coração de Deus envolve muita coisa. Uma delas é que ele era um homem muito quebrantado, muito humilde. Mesmo sendo rei, ele não perdeu a sua humildade. Mas eu creio que também parte desse coração, segundo o coração de Deus, era esse coração que ansiava, né? Nós cantamos hoje, anseio está onde tua glória habita, né? Teu amor, tua paz, a tua presença. Então, o coração de Davi era um coração assim, com esse desejo constante pela presença de Deus. Tanto que num dos salmos ele fala: eu quero morar na casa do Senhor por todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor. Então o coração dele era um coração insaciável por Deus. Quanto mais ele tinha de Deus, mais ele queria. E eu acredito, amados, que Deus quer nos dar um coração assim. Muitas pessoas não estão crescendo espiritualmente, não estão avançando na sua vida, porque perdeu a fome. E uma vez eu li um livro falando sobre essa fome por Deus que a gente perde. E ele deu um exemplo muito interessante. Ele falou: se você é convidado para ir num banquete muito especial, aí você vai, a caminho do banquete, você para no barzinho da esquina e come um monte de pastel, coxinha, esfirra, pizza, bebe um monte de refrigerante. Você vai chegar lá no banquete, você não tem mais fome, porque já encheu a barriga de porcaria. E o autor desse livro fala: é a mesma coisa. Às vezes nós enchemos tanto a nossa alma, o nosso espírito, com tanta coisa que não edifica, que acaba roubando a nossa fome por Deus. E eu já tive época na minha vida de Deus mostrar claramente: ó, Lúcio, isso está roubando a tua fome por mim, a tua sede. Joga fora, né? Tira isso, não encha a sua barriga com essas coisas, com essas porcarias, porque isso está roubando a sua fome. E Deus ali, como um pai amoroso, né, chamando a minha atenção, como qualquer um de vocês, como pai, como mãe, faria, vendo o seu bebê, o seu filhinho, comendo um monte de doce, chocolate, pouco antes do almoço. Você não vai deixar, porque você quer que o seu filho coma saudavelmente. Você não quer que ele perca o apetite. E o outro princípio sobre a perda do apetite: se uma criança perde a fome, ela vai entrar em desnutrição, e se isso não for corrigido, ela vai pegar uma anemia e ela pode morrer. E espiritualmente é a mesma coisa que acontece conosco.
quando nós perdemos a fome por Deus, a sede pela sua presença, nós ficamos doentes espiritualmente, e se não cuidarmos dessa doença, a gente vai morrer. Precisamos chegar no médico Jesus e falar, faz um diagnóstico aqui, Senhor, o que está roubando, qual é o problema que está roubando a minha fome e minha sede por Ti? Então o sonho de Davi era trazer de volta a presença. Agora imagina aqueles anos, não sei quanto tempo Israel ficou sem a arca, né? Imagine comigo aqui, o povo indo lá para o lugar, para o templo, oferecia o sacrifício, lá fazia todo o ritual, mas a essência do tabernáculo já tinha ido embora. A presença de Deus não estava ali mais. Imagina um ritual morto ali, sem a presença manifesta de Deus, sem a arca da aliança, se tornou apenas um rito. E assim é a nossa vida, se nós perdemos a presença de Deus. Eu não falo da presença, da onipresença, isso Deus está em todo lugar, todos nós sabemos. Mas eu falo daquela presença gostosa, manifesta da nossa vida. Se nós perdemos, a nossa vida vai virar exatamente aquele tabernáculo lá, sem a arca. Se nós como igreja perdermos, o nosso culto vai ficar exatamente como Israel lá no tabernáculo, sem a arca. Por isso nós precisamos desse coração faminto e sedento pelo Senhor. E a gente está falando adoração como estilo de vida. Ou se a gente puder refrasear o estilo de vida de um adorador. Parte do estilo de vida de um adorador é essa fome constante e essa sede pelo Senhor. Uma outra pessoa, um grande exemplo na palavra de Deus também, de alguém que era faminto por Deus, era Moisés. A gente não pensa em Moisés como um adorador, né? Geralmente quando fala de adoração, você pensa, primeiro nome que vem, Davi, que era um adorador. Mas Moisés também era um homem, era um adorador de Deus, um homem fascinado pela presença do Senhor. Tanto que quando Deus ameaçou não ir mais com eles, ele falou assim, não, Senhor, por favor, se a tua presença não for conosco, não nos faça sair deste lugar. Deus falou, não, vocês vão, eu vou mandar um anjo adiante. Moisés, não, se a tua presença não for, Senhor, não nos deixe sair deste lugar. E essa era a grande diferença, muitos pregadores falam isso, né? A grande diferença entre Moisés e o povo de Israel, porque o povo de Israel estava sempre buscando milagres, buscando provisão, buscando água, buscando carne, querendo os sinais de Deus. Mas Moisés não, Moisés queria a face de Deus. Você não vê Moisés lá pedindo isso, pedindo aquilo. Quando ele pedia, é porque o povo estava pressionando. Aí ele ia lá e pedia, Senhor, o povo está pedindo água, faz alguma coisa, né? O povo está querendo carne, o que eu faço? Mas quando era por Moisés, pelo coração de Moisés, tudo que ele queria era a pessoa de Deus. Quando ele subiu no monte, ele falou, Senhor, eu quero te ver face a face. E Deus falou, não, Moisés, não pode. Ninguém nunca me viu e permaneceu vivo. Mas você pode me ver pelas costas, né? Esconde ali na rocha, eu vou pôr minhas mãos, vou passar, você vai me ver pelas costas. Então Moisés era um homem que estava sempre cavando, buscando, ansiando pela presença de Deus. Contam a história de um homem num campo de concentração, foi preso por amor a Jesus. E aquele homem, ali no campo de concentração, o castigo dele era todos os dias, todas as tardes, ir trabalhar dentro de uma fossa humana. Ali era a área de atuação dele. Um lugar horrível, e ele ia para lá. E quando eles começaram a mandar ele para aquele lugar, ele começou a adorar a Deus ali dentro. E a orar, e a orar. E aquele homem começou a amar aquele lugar. E ele deu um nome para aquele lugar. Ele chamou aquele lugar o meu jardim de oração. E ele gostava dali também porque era um lugar que ninguém ficava nem próximo, porque o mau cheiro era horrível. Então não tinha o perigo de nenhum guarda ficar ali vendo ele orar, buscar a Deus. Então ele tinha toda a liberdade.
E quando amanhecia o dia, ele sentia saudades daquele lugar, né? Parece que encontraram nos diários dele, tenho saudade do meu jardim de oração. Porque lá é o lugar que ele tinha liberdade para adorar o Senhor, Deus. Para mim, esse foi um grande adorador, desconhecido, né? Quase ninguém ouviu falar dele. Mas um homem que aprendeu o segredo, né? Aprendeu o segredo de encontrar um lugar de adoração, mesmo numa situação horrível daquela, né? E ali ele buscava o Senhor, ali ele adorava, no seu jardim de oração. Um homem que entendia que a presença de Deus não se limita a um espaço, né? Ao conforto de um espaço, mas se limita apenas ao coração, ao quanto meu coração está com sede ou com fome desse Deus. E eu creio de todo o meu coração que Deus quer nos dar esse coração assim, bem apaixonado por Ele. Aquilo que eu estava falando no início, eu creio que Deus quer resgatar a nossa afetividade, a nossa liberdade, o nosso carinho pelo Senhor, a nossa saudade por Deus. Aquela coisa gostosa que você sentiu quando você aceitou Jesus, né? Aqueles primeiros dias, né? Aquele primeiro amor, que muitas vezes, com o passar dos anos, vai ficando mais frio, vai ficando um relacionamento mais racional. Deus quer resgatar isso no meu coração e no teu coração. Deus quer nos dar essa fome. Eu conheço um homem, que ele é um ministro de louvor lá na Inglaterra, e antes de ser um ministro de louvor, ele era um fotógrafo. E ele conta que, como fotógrafo, muitas vezes ele sabia identificar na hora quem era um fotógrafo amador e quem era um fotógrafo profissional. Quando ele comprava o último equipamento lá de ponta, estava lá fotografando uma matéria, aí chegava alguém com uma máquina, já queria mostrar, já tentava puxar conversa com ele. E esse equipamento aqui, você comprou? Como é que é? Aquela empolgação, né? É um amador. É um fotógrafo amador. Porque ele já era profissional, para aquilo ali era apenas mais um equipamento, era parte da rotina dele, né? Mas quando ele aceitou Jesus, se tornou um ministro de louvor, Deus falou para ele: eu quero que você seja um eterno amador. Nunca se torne um adorador profissional. Seja um eterno amador, aquele que está sempre empolgado com a minha presença, com a minha glória, com a minha pessoa. Não se torne um profissional. E esse homem tem deixado essa mensagem onde ele vai. Porque nós corremos o risco de nos tornar um adorador profissional, um intercessor profissional. Fica aquela coisa mecânica, né? Mas não vamos deixar o nosso coração se tornar assim. Vamos ser esses eternos amadores, né? Eternos apaixonados com o Senhor. Eu fico muito empolgado quando eu encontro pessoas. Às vezes eu fico 5, 10 anos sem ver alguns amigos. Quando eu os encontro, eles estão na mesma paixão, ou mais ainda, né? Eles estão mais apaixonados por Jesus do que quando eu os vi há 5 anos atrás. Eles parecem ainda novos convertidos. Pessoas que não perderam aquele amor do amador. Eles continuam completamente empolgados com o que Jesus é, com o que Jesus está fazendo. Isso me edifica muito. E eu falo: Senhor, me ajuda a ficar assim, né? Não me deixe perder. Não me deixe virar profissional. E mais um ponto que eu queria ver com os irmãos essa noite, do coração de um adorador, é um coração de gratidão. Coração de gratidão. E a gente vai ler aqui uma passagem que fala sobre gratidão num momento até meio interessante, né? 2 Crônicas 20, 19 a 22. Segundo Crônicas 20, Todos conhecem a história aqui da guerra de Josafá? Tem alguém que não conhece? Se tiver um, eu conto rapidinho. Todos conhecem, né? Quando os moabitas, amonitas se levantaram contra Judá,
E Judá estava sendo liderado por Josafá, e eles foram enfrentar esse povo, né? E Deus falou para eles não guerrear, não levar nenhuma arma, eles só iam louvar. Então no versículo 19 diz assim: dispuseram-se os levitas dos filhos dos coatitas, dos coreitas, para louvarem o Senhor, Deus de Israel, em voz alta sobremaneira. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouvi-me, Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tendo eles começado a cantar e dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e Moabe e do monte Seir, que vieram contra Judá, e foram desbaratados. Olha só o cântico de guerra do povo. Rendei o quê? Graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Acho que algumas versões falam porque o seu amor ou sua fidelidade dura para sempre. Esse foi o cântico de guerra do povo. Talvez se fosse eu e você que gostamos de escrever música, escrever esse cântico de guerra, a gente ia escrever algo bem diferente, né? Talvez esse, está derrotado esse inimigo em nome de Jesus, ou está amarrado os amonitas, os moabitas, né? Ou cai fora que o Senhor é mais poderoso. Talvez esse seria o nosso cântico de guerra. Mas o deles aqui foi bem interessante, né? Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. O povo foi convocado à gratidão ali no momento de guerra. O inimigo armado até os dentes e o povo lá cantando o cântico de gratidão, conclamando o povo a ser grato a Deus. Talvez no início dos cânticos eles deviam estar cantando um pouquinho até sem convicção, né? Quem sabe? Não sei, a Bíblia não fala. Cantando a voz meio trêmula, o inimigo lá, na hora de devorá-los, né? E eles lá cantando, talvez a voz nem saía direito. Você já foi na frente cantar pela primeira vez? Lembra a vez? Eu lembro quando eu ia cantar pelas primeiras vezes, tremia tudo, secava a boca, a voz não saía, dava um negócio aqui, né? Quando você está nervoso. Talvez alguns deles estavam assim, né? Cantando ali, rendei graças ao Senhor. Mas eu creio que à medida que eles cantavam e cantavam e cantavam, com certeza eles começaram a se lembrar de tudo que Deus tinha feito por eles. Do mar vermelho se abrindo lá, da maneira fantástica, o inimigo sendo derrotado, todos os milagres, o maná, a nuvem de fogo, a coluna de fogo, a nuvem tapando ali o sol, o calor do dia para eles. Eles devem ter começado a meditar nos feitos de Deus, no poder de Deus, e provavelmente começaram a cantar com muita convicção, né? O Senhor é bom e seu amor dura para sempre. Esse é o Deus que nós servimos. De repente o foco deles já não estava mais no inimigo. E é isso que eu queria trazer aqui nessa noite, um dos princípios. O coração do verdadeiro adorador, ele é um coração grato e que não focaliza nas circunstâncias adversas, nem na ameaça do inimigo, mas ele focaliza no Senhor. É por isso que ações de graça é tão importante, precisa ser parte do nosso estilo de vida. Porque se ações de graça não for parte do seu estilo de vida, pode ter certeza que murmuração vai ser, reclamação vai ser, insatisfação vai ser. Por isso você precisa encher o seu coração com ações de graças, para não dar lugar à murmuração. Porque se a gente ficar procurando motivos para murmurar, a gente vai achar milhares. Mas se você procurar motivos para ser grato também, você vai achar muito mais. Quantos creem que as bênçãos de Deus são muito maiores do que as provações ou as dificuldades? Com certeza. Você já recebeu milhares de bênçãos hoje. Quantas milhares de vezes o seu coração já bateu hoje? Né, os seus olhos funcionando, ouvido, né, suas mãos. Tem pessoas no mundo que daria milhões para conseguir fazer esse movimento que você faz instintivamente, né? O movimento com a cabeça. Tem pessoas que estão completamente paralisadas. Nós tivemos
Conhecemos uma irmã há pouco tempo no interior de São Paulo, ela tem esclerose múltipla, tomou o corpo dela todo, ela mal movimenta praticamente a cabeça agora, completamente imóvel lá no... Ficou cega, só move a cabeça daqui para baixo, completamente imóvel, perdeu a visão. E aquela mulher nós fomos visitar, ela está lá cheia de alegria, louvando a Deus, adorando a Deus, mesmo com tanta privação, ela ainda achou ainda motivos para ser grata ao Senhor. E nós, às vezes, temos tanto, né? E conseguimos encher o nosso coração de insatisfação. Eu não consigo ver um verdadeiro adorador como alguém murmurador, reclamador. Para mim, o adorador ele precisa ser grato. Ele precisa ser um exemplo. O adorador que vem aqui na frente ministrar o louvor, ele tem que ser uma pessoa grata, porque ele é alguém que está aqui sendo usado por Deus para encorajar os irmãos a dar graças. Entrai por suas portas com louvores. Então você é aquele que está chamando, convidando. E como alguém que convida, você tem que estar vivendo. Amém? Você tem que aprender a ser grato. A anular, riscar murmuração, insatisfação do seu coração. A oração do adorador não é uma oração apenas de uma lista de pedidos, né? Senhor, me dê isso, me faz isso, abre essa porta, fecha aquela, em nome de Jesus, amém. Ou às vezes, obrigado pelo dia, amém. Né? Faz um agradecimentozinho, mas só pede. Eu creio que devia ser o contrário, mais agradece do que pede. Filipenses 4:6 fala para a gente orar, mas termos ações de graças, regar nossas orações com ações de graças. Então tem que ser parte da vida de um adorador. E eu até gosto muito da carta do missionário Lidercino, essa carta que ele mandou para nós, com certeza vocês receberam também, em setembro de 2010. Vocês lembram de uma carta que ele testemunhou da água? Alguém lembra? Pastor, acho que lembra, né, pastor? Eu fui muito ministrado quando eu recebi essa carta do Lidercino e da Letícia. Eu até escrevi aqui numa folha. Deixa eu ler para vocês que não leram ou que não se lembram, né? Eles falam assim: Catumbela, 26 de setembro de 2010. Queridos amigos, tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Tempo de água. Hoje foi um dia bem agitado em nossa base missionária. Foram máquinas e tratores fazendo muito barulho e vários buracos em toda a nossa vila. Ao contrário do que possa parecer, estamos muito felizes com todo esse abençoado transtorno. Desde 95 sonhávamos com o dia em que teríamos água encanada em nossas casas. Foram 15 anos de espera. Assim que mudamos para a vila, tínhamos que comprar caminhões de água. Limitávamos o uso a 1 balde por pessoa por dia. E assim íamos orando por mudanças e batalhando dia após dia pela água. Um dia mandamos analisar a água que usávamos e o resultado nos surpreendeu. A água estava tão contaminada que nem para lavar louça servia. Mais tarde conseguimos furar uma cisterna e instalar uma bomba que nos serviu aos trancos e barrancos até poucos dias atrás. Mas a água da cisterna era salobra, com muito salitro, e foi só a misericórdia de Deus para nos guardar nos 13 anos que bebemos essa água. Mas o tempo de Deus para mudar essa situação chegou, aleluia. O governador da província de Benguela cuidou pessoalmente para que a água do projeto Águas de Benguela chegasse à nossa vila, às nossas casas, e ainda servisse o bairro com o qual temos trabalhado. Também ganhamos um chafariz que distribuirá água para os bairros e pessoas vizinhas. Gostaríamos que vocês soubessem o tamanho desta bênção para a nossa vida. São incontáveis os dias que perdemos consertando a bomba e buscando água em baldes para os alunos, para os jovens que vinham fazer acampamento, para as famílias missionárias que moram aqui. Mas Deus colocou um fim em tudo isso. Louve a Deus conosco. Amém. Então essa foi a carta do Lidercino e Letícia, né? Agradecendo a Deus por algo que a gente tem a todo momento, né? Você vai ali na sua torneira, abre o chuveiro, mas para eles foram 15 anos de espera, e quando a bênção chegou,
eles mandaram uma carta, né? E eu fui muito ministrado quando eu li essa carta do Lidercino. O Lidercino, para mim, é um adorador de verdade. Conheço ele há muitos anos, chegamos juntos em missões. Um homem que eu sempre vi gratidão no coração dele e Letícia também, né? Então são pessoas que têm nos ensinado com as suas vidas. Então Deus quer nos dar esse coração de gratidão. A canção de Israel ajudou a focalizar em Deus. Gratidão, irmãos, às vezes é um ato de batalha espiritual. Muita gente acha que batalha espiritual é sair expulsando demônio, fazendo mapa espiritual, todas aquelas coisas. Tem gente que acha que batalha espiritual é só isso. Mas a Bíblia diz, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Eu vejo que para muitos de nós, andar em gratidão é um ato de batalha espiritual. E é um ato de batalha espiritual que você vence com o espírito oposto. É vencer o mal com o bem. É vencer o mal com o bem. Você vence murmuração com gratidão. Eu tenho visto isso na minha vida muitas vezes. Quando eu amanhece o dia, me sinto tentado a murmurar, muitas vezes eu sinto o Espírito Santo aqui, começa a agradecer, começa a louvar. E eu começo ali a agradecer a Deus pelo dia, aquilo que vai vir no meu coração. E de repente a vontade de murmurar vai embora. Então, para mim, é o meu ato de batalha espiritual ali, vencendo o mal com o bem, vencendo a tentação de reclamar de tudo com o bem, que é dar ações de graças ao Senhor. E é tão bom ficar perto de pessoas assim, né? Pessoas que aprenderam o segredo da gratidão, né? Aquele livro é muito criticado, mas eu acho que tem muita verdade, né? O livro da Poliana. Quantos já leram a Poliana aqui? A geração, da minha geração para trás, que já leram, né? A Poliana. Os meninos aqui, tem gente que nunca já ouviu falar da Poliana? É um livro, é a história de uma criança que o pai dela ensina um segredo para ela. Ela espera muito, ela era família pobre, ela espera um container que vinha com presentes para crianças carentes. E por engano, o presente que vai para ela é uma muleta. E ela fica muito triste, né? O que eu vou fazer com uma muleta? E o pai dela fala, olha minha filha, o segredo, você devia ficar contente porque você não precisa usar essa muleta. E ali ela criou o jogo do contente. Então tudo que acontecia de ruim, ela conseguia descobrir uma razão, né? Mas eu posso ficar contente por causa disso, por causa daquilo. E ela começou a ensinar toda uma cidade a jogar, toda a vila, né? A jogar o jogo do contente. Então em cada situação, por mais drástica que fosse, ela conseguia encontrar um motivo ainda de ser grata. Eu creio que é um princípio bíblico, né? Nós filhos de Deus, precisamos jogar o jogo do contente, né? Precisamos aprender a ser gratos ao Senhor, a não focalizar só naquilo que não temos, mas sermos gratos por aquilo. Paulo aprendeu muito bem isso, né? Você estar contente em todas as situações, sem ter em abundância, sem ter em escassez. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então Paulo aprendeu e nós também podemos aprender. Então, se você quer ser um adorador de verdade, né, tenha essas coisas no teu coração. Gratidão, fome, sede. Se está faltando fome, começa a orar para Deus trazer o diagnóstico. O que está roubando a fome e a sede de Deus? Um coração de gratidão. Amém? Eu acho que nós vamos parar por aqui, então. Até porque já venceu a hora mesmo, né? Vamos ficar de pé, vamos orar. Amanhã nós vamos continuar falando sobre esse assunto.